Eu sei que você perde o dia inteiro para fazer uma simples tela de login porque você não dá conta de centralizar uma div de forma correta, de uma simples tela de login. Eu vou te ensinar em poucos minutos como resolver isso somente com Tailwind CSS. Eu sei que muita gente acha que o Tailwind é bagunçado, que polui o código, mas você vai ver que é muito simples. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é organizar o nosso setup inicial. Eu deixei separado aqui uma pasta das nossas aulas sobre Tailwind CSS. Aqui dentro eu vou criar uma pasta chamada login. Vou abrir o meu CMD, vou digitar aqui CD e eu vou arrastar aqui para dentro e dar um Enter. Usando aqui a nossa documentação do Tailwind CSS, ele já dá o comando aqui para a gente criar o projeto. Aqui no nosso prompt, eu vou colar o comando, vou trocar apenas o nome, vou chamar login-tailwind, dar um enter. Ele vai perguntar como que eu quero instalar aqui o Vite. Eu vou selecionar React, não vou usar o TypeScript, vou jogar JavaScript, não vou usar o Beta e os próximos comandos eu vou fazer manualmente. Ele já quer instalar as dependências e dar um start no projeto. Eu só vou clicar em não. Vou fechar aqui o terminal. Aqui dentro da pasta ele já criou alguns arquivos. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar com o botão auxiliar aqui dentro da pasta. Vou abrir com VS Code. Vou apertar Ctrl aspas para abrir o terminal. E aqui no terminal eu vou instalar as nossas dependências com npm i ou npm install. Ele vai criar uma pastinha chamada Node Modules. Vai instalar nossas dependências. As dependências que estão aqui no package.json. Depois de instalado, eu vou começar a limpar o nosso projeto. Tem algumas coisas aqui do Vite que eu não quero, né? Eu vou rodar o projeto aqui, npm dev. Segura o Ctrl e clica em cima desse linkzinho aqui embaixo. Ele vai abrir assim. Ele tem uma aplicaçãozinha assim aqui básica de contador. Vou fechar e eu vou começar a limpar aqui na pasta public. Vou deletar esse SVG. Em SRC eu vou tirar esse SVG. Esse CSS eu também vou deletar. Aqui em app JSX, eu vou deletar tudo isso aqui, deletar esse estado, vou limpar, colocar um H1 aqui, olá mundo, e index CSS eu vou limpar tudo isso aqui, não vou deletar o arquivo, tá? Só vou limpar. Deixa eu voltar aqui em app, eu vou tirar essa exportação e vou colocar bem aqui, export function. Aqui no main, eu vou ter que colocar entre chaves essa importação para poder funcionar. E esse lint eu vou deletar em package, dar um Ctrl F, S, lint, e vou deletar aqui todas essas dependências de lint. Fechei. Deixa eu rodar para ver se não está faltando nada. Vou dar um Ctrl C, npm run dev. Aqui em SRC, na pasta SRC, eu vou criar uma nova pasta chamada Components. Aqui no navegador dá para ver que ele já renderizou a nossa página. Inclusive está com as aspas duplas aqui. Eu vou botar uma exclamação. Ele está lá atualizando tudo que eu faço aqui em tempo real. O que eu vou fazer aqui agora é dentro de Source, de SRC, vou criar uma pasta chamada Pages. Aqui dentro de Pages eu vou criar um page chamado login.jsx. E aqui dentro de componentes eu vou criar um arquivo chamado form.login.jsx. E eu vou inicialmente trabalhar em cima desses três arquivos aqui, form, o login e o app. Vou dar um export function form login, dar um return, colocar uma div aqui, vou colocar um H1, vou falar que isso aqui é o nosso form. Aqui dentro de login, um export function login, vou dar um return, vou colocar outra div e ele vai importar o meu form login. Escrevi errado, form login. Aqui ele tem duas formas de importar aqui, a gente vai usar essa primeira, tá? Tem que fechar aqui a importação, a tag. E aqui no nosso app, eu vou importar a página de login. Então aqui ele já renderizou o componente form na página. E eu vou fechar o app. Vou fechar a página de login. Fechar o index, main, preview.
Fechar tudo isso aqui. Aqui no nosso componente de formulário, nós vamos abrir a tag form, tirar esse action. Dentro do form vai ter uma div. Dentro dessa div vai ter label chamada email. Dentro dessa div vai ter um input do tipo e-mail. Depois nós vamos ter outra div senha. Aqui é o Gemini que está integrado com o meu VS Code. Ele já sugeriu algumas coisas, eu vou aceitar. Nós vamos ter um botão do tipo Submit, escrito Entrar. Você pode acompanhar aqui do lado direito tudo que está acontecendo. Ele vai renderizando ali se não der nenhum erro. E aqui, por fora do form, eu vou ter um link para esqueceu a senha. Esqueceu a senha, ponto de interrogação. Por que ele está dando esse erro aqui? Porque aqui no componente eu preciso de um elemento pi. Eu não posso ter... o meu form é um elemento pi e a âncora aqui, o link, ele está fora do elemento pi. O que eu vou fazer aqui para resolver isso aqui? Eu vou colocar uma div e dentro da div eu vou colocar o form e o nosso link. Vou ficar dessa forma aqui do lado direito. Basicamente, eu terminei todo o HTML do meu componente de formulário. Agora eu vou aqui na nossa página de login e eu vou fazer algumas coisas aqui nessa página de login. Eu quero uma div que vai ser um container principal que vai ocupar ali a tela inteira. Aqui dentro eu vou ter outra div que vai ser o card de login. Vai ter um H1, bem-vindo. E aqui dentro desse card vai ter o nosso form login. Já está importado aqui em cima, tá? Fez a importação de forma automática, eu aperto o Ctrl barra de espaço, clico em cima que ele faz a importação. Bem-vindo, só corrigindo aqui. Então ele está mostrando aqui na tela, bem-vindo e dentro do nosso form. Seguindo a nossa documentação, eu vou precisar agora instalar. Isso aqui eu já fiz, tá, gente? Já acessei a pasta, já rodei o projeto. Agora eu vou instalar aqui o nosso Tailwind CSS. O que eu vou fazer? Eu não vou usar mais o CMD lá que estava aberto. Eu vou usar aqui o terminal, vou abrir um segundo terminal, vou clicar com o botão auxiliar e dar um Enter. E ele vai instalar o Tailwind. Prontinho, instalado. Vou na documentação de novo. E aqui ele está falando que eu preciso importar o Tailwind e colocar essa importação aqui dentro dos plugins. Aqui no Vite Config, aqui na nossa documentação, ele pede para ir nas configurações de plugin do Vite. Eu vou colocar o vírgula, Tailwind CSS. Depois ele pede para colocar dentro do arquivo de CSS. Aqui dentro do index CSS eu vou colar aquela @import Tailwind CSS para ele poder funcionar as classes. Já está até funcionando aqui do outro lado. Deixa eu dar um Ctrl Z para você ver. Tá vendo aqui do lado direito o navegador? Ele vai dar como se fosse um reset no CSS de toda a página. Ele mudou aqui um pouco a fonte, o tamanho, o peso das fontes. Agora o meu Tailwind está instalado e configurado dentro do nosso projeto. Vou fechar isso aqui. Como que eu faço para testar? Eu posso ir aqui na minha página de login, nesse meu H1, vou colocar um class name e eu vou começar a digitar as classes do Tailwind. Eu posso ver essas classes lá na documentação. Aqui no nosso VS Code a gente pode instalar um plugin da Tailwind Labs. Você instala, às vezes ele dá uma bugadinha, mas depois que você instalou, na hora que você começa a digitar aqui a classe, ele deveria dar algumas sugestões. Aí você aperta Ctrl barra de espaço e ele começa já a te dar algumas sugestões aqui. Depois de instalado, configurado, você já pode começar a testar aqui dentro da sua classe. Esse título ele tem um text do tamanho 3XL. Aperto o Ctrl barra de espaço, o plugin já começa a me sugerir algumas coisas. Text, fonte bold, text gray 800. Tá vendo como o plugin ajuda aqui a completar o texto? Vou botar 200 aqui para vocês verem a diferença. O texto do bem-vindo está sendo modificado. Então é gray 800. E ele vai ter um texto text center centralizado. Lembrando que essa div aqui é o container principal, ocupa a tela inteira. O que eu vou colocar aqui? Class name, vou colocar um BG, qualquer uma cor aqui, só para a gente ver onde é que ele está. Então essa div aqui tem que ocupar a tela inteira de cima até embaixo, de um lado até o outro. Essa outra div aqui de baixo, ela é vou colocar um comentário aqui, que eu apertei um atalho Ctrl KC. Aqui vai ser o card, que eu posso colocar em outro componente mais para frente. Por enquanto vai ficar aqui. Esse outro card eu vou colocar outra
class name, outro BG, Ctrl barra de espaço, vou colocar um azul aqui mais clarinho, depois vai ser mudado essas cores, tá? Se você reparar aí, tá um por cima do outro, por causa da hierarquia. E se eu colocar um class no form, BG green, então esse aí é o nosso formulário. Como que eu faço para visualizar aqui as coisas? Eu posso botar uma margem no eixo Y de 2. Na verdade eu quero um padding Y, vou colocar aqui 4. Vai dar 16 pixels, um rem, e eu vou colocar um pad X de... Então, assim eu consigo visualizar toda a minha hierarquia aqui dentro da tela. Eu gosto de fazer assim porque me ajuda a formatar algumas coisas, a pensar o que está dentro de que, onde é que está o pai e o filho, para dar facilitar aqui o processo. Depois eu vou apagar essas classes que eu coloquei aqui dentro, mas nós vamos começar agora a estilizar a nossa interface de forma a ficar igual ao design criado, que eu mostrei no início da aula. Vai ter um min height screen que ele vai ocupar a viewport inteira. Ele vai dar a altura mínima de 100 view height, ou seja, ele vai ocupar aqui a tela inteira de cima até embaixo. Depois eu vou dar um flex tem center e justify center. O que que ele fez aqui? Ele colocou um display flex, depois ele centralizou no eixo vertical e o justify no eixo horizontal. A cor correta aqui do background é Gray 100. Gray 100. Essas duas classes aqui não existem no nosso projeto, não tem necessidade. Então, a div container principal ela já está totalmente estilizada. Ela já fez o que eu queria. Ela pegou o meu projeto, o meu formulário e centralizou aqui. O meu card. O que eu tenho que fazer agora? Dar estilo para o meu card. O que ele vai ter? Ele vai ter um BG white. Vai ter um Max Width MD. O que isso aqui vai fazer? Se você passar o cursor aqui em cima, ele vai dizer que eu vou ter um container aqui de 448 pixels. Porém, eu preciso falar que ele vai ocupar 100% W full desse container. Tudo que está dentro, aqui, o H1, o form, ele vai fazer ocupar 100% aqui do meu container pai. Se eu tirar esse Max Width MD, ele ocupa a tela inteira. Por quê? Porque eu quero que ele ocupe só um tamanho de 448 pixels, 28 rem. Eu quero uma borda arredondada, que é a classe Rounded 2XL. Eu quero um Shadow XL e eu já dei aqui o estilo para o meu container do carro. O que eu preciso formatar agora? O meu form, eu seguro o Ctrl, clico aqui nessa tag e ele me leva lá para a página do form. Aqui no meu título eu vou colocar uma margem MB, margem bottom, margem aqui na parte de baixo de 6. Isso equivale a 24 pixels aqui na parte de baixo. Isso aqui é para o meu título, tá bom? Quando o texto começa a ficar muito grande assim, até aqui tá bom, dá para enxergar. Essas classes ficarem muito longas, eu começo a indentar essa classe para ficar mais fácil a legibilidade. Então nas próximas classes agora eu vou começar a fazer dessa forma. O que eu faço aqui? Eu jogo a classe aqui para baixo, cada classe eu vou quebrando a linha para poder ficar mais fácil aqui a leitura. Assim fica mais fácil de ler o código. Eu sei que dentro desse class name tem essas classes. Se eu quiser adicionando novas, eu não preciso colocar ponto e vírgula. Agora lá no meu form, eu vou começar a estilizar o meu formulário. Aqui no meu formulário, eu posso colocar e-mail, eu posso colocar uma ID no meu label e no meu input, ID e-mail, para quando eu clicar aqui na label, ele abrir o meu input aqui, né? Dar foco no meu input. Vou fazer a mesma coisa aqui no de baixo, no password. Então, for password no ID, password. Quando eu clicar aqui em senha, ele vai dar o foco no input da senha e assim por diante. O botão entrar tá aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou dar estilo, vou estilizar class name, dar um enter e um tab aqui para ficar mais fácil. Eu vou dar uma indentada aqui nessa classe. Aqui o meu label está ao lado do meu input, porque o label ele é inline e eu quero que ele se comporte como um bloco. Então eu vou colocar a classe block, ele já vai fazer o input quebrar a linha. Text SM é o tamanho aí do meu texto, ele vai dar uma diminuída no texto. Font medium é o peso da fonte, é o font weight no CSS. Text gray 600. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero pegar o texto,
e colocar a cor texto, colocar a cor Gray 600. Eu vou colocar uma margem bottom de 1, margem bottom 1 que equivale a 4 pixels. Beleza, eu acabei de estilizar minha label, agora eu vou estilizar o meu input. Vou colocar aqui um class name, vou dar um enter 2 vezes e vou dar uma indentada aqui. Colocar uma border, classe border, no meu input. Vou pegar o border e vou colocar uma cor gray 300. Vou querer que ele ocupe 100% do pi, W full, Ctrl Z, Ctrl barra de espaço, W full. Ele vai ocupar aí 100% do elemento pi. Vou botar um padding no eixo X 4, padding no eixo Y 2, ou seja, pad de 1 rem e aqui um pad de 8 pixels 0.50. Por quê? Aqui tá vendo a letra? Eu vou tirar aqui o padding. Você vai ver que ele vai grudar aqui na lateral. Vou dar um Ctrl Z e vai pegar o texto e vai dar uma afastadinha em cima, embaixo, e na esquerda e na direita. O que eu quero agora? Arredondar isso. Um dash. Basta eu começar a digitar e apertar Ctrl barra de espaço. Vai ser LG. A propriedade Focus, 2 pontos, Outline. Eu quero None. Ou seja, quando eu clicar aqui, não tem mais aquele foco aqui na borda. Focus Ring, o que isso aqui faz? Ele vai criar uma borda aqui personalizada de 2 pixels. Tá vendo? Ele criou uma borda. O que eu posso fazer agora? Mudar a cor. Focus. Quando der um focus no ring, no anel, na cor Blue 500. Focus border transparente. Por que eu fiz isso aqui? Ó? Quando eu dou o foco, ele fica com a linhazinha bem aqui, ó, por dentro do foco. Aí quando eu tiver com foco, essa borda cinza vai sumir e vai ficar a outra borda que eu personalizei. Vou tirar essa cor verde aqui que tá matando o design. Foi aqui que eu coloquei ela no form. Pronto. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu quero uma transição suave. Então eu coloco transition. Ele já vai dar uma transição suave. Pronto. Eu terminei a label do e-mail, do input do e-mail. O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar essa class name até aqui as aspas. Ela abre e fecha aqui nas aspas. Eu copio. Lembrando que esse é um input. Eu venho aqui e colo. Agora o input está estilizado. Está estilizado. É óbvio que o correto seria pegar esse input e transformar ele num componente, mas o intuito aqui não é ensinar a parte do React, é o Tailwind CSS, para mostrar como que é fácil e rápido você trabalhar com Tailwind para aumentar a produtividade e também se adequar ao mercado de trabalho. Vou pegar a label, até aqui as aspas, vou label aqui, ó, dentro da tag e vou dar um Ctrl V. Clica em cima, ele dá o foco, clica em cima, ele dá o foco. Agora no meu card, vou aqui na tela de login, na minha div de card, eu vou colocar um padding, um P8, que eu quero um padding em todas as direções, aqui de 32 pixels. Para ele não deixar nada grudadinho aqui nas laterais. O que falta fazer aqui é estilizar o botão entrar e o link aqui de esqueceu a senha. Vou lá no meu formulário, vou lá no meu link, coloco hashtag aqui para ele não levar para lugar nenhum, class name, quebra a linha. Esse link vai ter um text SM, é o tamanho da fonte. Ela que diminuiu, vai ter text center. Você vai reparar aqui que o texto não centralizou. Por quê? O link ele é inline. Eu preciso transformar ele num bloco. Então, ocupar a tela inteira. O bloco ele vai ocupar a div inteira, assim. Aí ele pega a centralização. Aqui você consegue aplicar margem, padding. O texto vai ter a cor Gray 500 e o hover vai ter um underline. Quando eu passar o cursor do mouse, ele vai aparecer uma linhazinha embaixo ali, um sublinhado. Agora eu quero uma margem top 6 para ele separar aqui do botão. Eu vou tirar essa margem agora, depois eu mostro. Agora eu vou estilizar o botão para vocês entenderem porque eu coloquei a margem. Class name, um enter, vou identar aqui. Agora vamos estilizar o botão. O botão vai ter um BG Blue 600, vai ter um text white, fonte semi-bold, vou querer ele redondo, LG, vou querer um pad no Y de 2, um pad X de pad X4 e eu quero que ele ocupe 100% do elemento pi. Tá vendo que o link de esqueceu a senha, ele tá encostado aqui no botão? O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e colocar o margem top e 6.
Como o link está fora do formulário, ele aplicou essa margem daqui para cá, porque ele não aplicou no fundo do botão aqui. Ele aplicou no formulário que está ao redor desses elementos aqui de input e do botão. O que eu vou fazer agora? Tá vendo que o e-mail, o input, sim, tá tudo encavalado? O que eu poderia fazer aqui para afastar esses elementos aqui, deixar um espaçamento entre eles, um respiro? Eu poderia vir aqui no form, colocar um flex, ele ia ficar em linha, colocar flex col, transformar isso aí em coluna e colocar um gap de 4, que equivale a 16 pixels ou um rem. Eu usei aqui 3 classes para poder fazer esse espaçamento. A outra forma é usar a classe space no eixo Y com um espaçamento aí de 4. Ele vai pegar aqui tudo que está dentro, que é filho do form, div do e-mail, vai pegar a div da senha e vai pegar o botão, que são os 3 filhos deles, do form, e ele vai ignorar o primeiro elemento e vai colocar um margem top de 16 pixels em cima aqui do botão e em cima da div da senha. Então, em vez de usar 3 classes para fazer o flex e colocar o gap e transformar em coluna, na orientação coluna, eu uso somente uma classe para ficar mais rápido o processo aqui de trabalho. E assim terminamos nossa tela de login com o Tailwind CSS, forma rápida, prática. E o código não ficou feio, nem encavalado, nem nada. Dá para você dar manutenção direitinho. É fácil de entender, não é difícil. Basta você pegar a manha aí do Tailwind e estudar a documentação.